Bom dia a todos. Agora a gente vai falar sobre o tema inspeção detalhada de pontes. A ideia nessa aula é a gente ter uma noção geral sobre alguns ensaios realizados em inspeção de campo. O objetivo não é esgotar o tema, então basicamente existem muitos possíveis ensaios, não deveremos fazer todos eles numa determinada inspeção. Inicialmente a gente precisa, na inspeção preliminar, que é o tema antes dessa aula, saber enxergar as manifestações patológicas e, em cima delas, projetar um plano de ensaios para se realizar em campo. Então, nessa parte de inspeção detalhada, a gente vai tentar colocar para vocês várias possibilidades de ensaios que são passíveis de serem utilizados numa inspeção. Nesse bloco de aula, resolveu-se focar em alguns ensaios, mais focado na área de corrosão de armaduras. Então, iremos tratar do que está destacado no slide, basicamente sobre a carbonatação, sobre o teor de cloretos e sobre o potencial de corrosão. Então, são 3 ensaios que estão como foco desse bloco de aula. Basicamente, esses ensaios que vão ser tratados se propõem a gente ter a resposta numa inspeção do que está colocado nesse slide. A gente está numa obra, está enxergando um pilar de uma ponte, que foi objeto de inspeção do DENIT, e olhando essa corrosão acontecendo, para um bom relatório, a gente deveria saber qual a causa dessa corrosão. Então, uma pergunta a ser respondida é: qual o motivo da corrosão que está acontecendo na obra que eu estou vendo e que está ilustrada no slide? Esse outro slide nos coloca também uma outra possibilidade, que já não é numa ponte, mas esse é um pilar num deck de piscina, e ele está, nitidamente, ele sofreu um processo de intervenção. Então ele tem um reparo que foi executado na base desse pilar. Podemos querer saber também a seguinte informação: esse reparo deu certo? A corrosão de armaduras que estava instalada dentro desse pilar, ela parou? A técnica de potencial de corrosão, que é um dos focos dessa aula, nos ajuda a dar respostas como esta. O primeiro ensaio que vai ser tratado é o de carbonatação. Algumas aulas atrás a gente já chegou a falar um pouco sobre a carbonatação, que é aquele processo de interação do CO2 que está no ambiente, no ar, com o concreto. Essa interação faz com que o concreto, que naturalmente é muito alcalino, então, para quem não sabe, o concreto naturalmente, concreto são, recém-executado, ele tem um pH natural de por volta de 13, na escala de pH de 0 a 14, 13 é muito alto. Então o pH do concreto é muito alto. Isso é bom em termos de proteção da armadura. Então a armadura fica protegida, o aço dentro do concreto fica protegido por esse ambiente altamente alcalino. O processo de carbonatação, ele reverte essa alcalinidade, ou seja, ele faz com que o concreto com pH alcalino de 13, que seja carbonatado, ou seja, que interaja com o dióxido de carbono, desça seu nível de pH para um valor por volta de 9. Essa baixa de pH é suficiente para fazer com que a armadura que era protegida num ambiente com pH muito alto, por volta de 13, deixe de estar protegida dentro do concreto. E a partir desse momento, se tiver água e oxigênio disponível, a corrosão vai se iniciar e aí vai ter um processo de formação de produto de corrosão, ferrugem, na superfície dessa barra. Esse produto ele expande e aí isso causa fissuras no concreto proveniente da formação do produto de corrosão, ou seja, do processo de corrosão de armaduras. Voltando à carbonatação, a carbonatação é um processo que vai avançando dentro do concreto. Então ele começa a acontecer na superfície, porque é onde tem o ar em contato com o concreto. As reações de carbonatação vão acontecendo, à medida que isso já aconteceu numa determinada camada, o CO2 vai entrando, mais CO2 que esteja no ambiente, vai entrando na rede de poros do concreto
e esse processo de baixa de pH vai avançando em profundidade. No slide tem um esquema clássico sobre o processo de carbonatação, onde indica que a gente tem um detalhe importante no processo que é a frente de carbonatação. O que é a frente de carbonatação? É exatamente a profundidade com que aquela carbonatação avançou. Isso muitas vezes é uma pergunta que a gente tem num processo de inspeção. Quando que a gente vai ter um problema de corrosão causado pela carbonatação? Quando a frente de carbonatação, ou seja, a profundidade de avanço da carbonatação, chegar na superfície da armadura. Então, enquanto ela ainda estiver no cobrimento, né, na espessura de cobrimento e ainda não chegou na armadura, ela não vai causar corrosão, a carbonatação. Então, olha só, se eu for para o campo, quebrar uma peça de concreto e conseguir identificar qual a profundidade da frente de carbonatação, consigo saber se ela está à frente do cobrimento, ou seja, se ela já venceu todo o cobrimento e chegou na armadura ou não, né? Se ela não chegou na armadura, a corrosão que eu esteja vendo numa determinada edificação não é por carbonatação, mas se ela tiver já chegado na armadura, meu diagnóstico identificou que o processo de carbonatação é o causador daquela corrosão que está sendo verificada numa estrutura. Basicamente, se a gente quiser identificar o processo, a gente tem na reação do cimento com a água, na hora que a gente faz o concreto, é formado um produto que é hidróxido de cálcio. Tem gente que chama esse produto de portlandita. Tá? Então, hidróxido de cálcio e portlandita são sinônimos e é um produto formado na hidratação do cimento, ou seja, na reação dele com a água. E esse hidróxido de cálcio é o responsável pelo pH por volta de 13, que já foi citado, né? Então, a presença do hidróxido de cálcio é importante para fazer com que a armadura dentro do concreto não entre em corrosão. Só que o CO2 entrando em contato com esse hidróxido de cálcio, ele forma um outro produto, que está em tela na reação do slide, é formado carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, em vez de ter o pH 13, ele tem o pH 9. E é por esse motivo que existe uma redução do pH do concreto e que pode causar a corrosão. A foto que está colocada nesse slide, para ilustrar para vocês, é uma estrutura que foi inspecionada e foi diagnosticada como corrosão causada por carbonatação. O que a gente pode ver aí, nesse exemplo, é uma nítida má execução do concreto. A gente verifica que tem vazios, ele foi muito mal adensado, e aí o concreto fica poroso, e se ele fica poroso, ele fica mais fácil de ser afetado pela carbonatação, porque o CO2 está no ar, é um gás, e ele vai entrando pela porosidade do concreto. Se o concreto está mais poroso, significa que ele vai ter uma tendência a carbonatar mais rápido. Então isso é uma coisa que a gente consegue enxergar nessa foto. Além disso, o produto de corrosão formado, ele é um produto nitidamente aderente, compacto, em volta da armadura. Isso é um dos indicativos de corrosão causada por carbonatação. Não podemos, então, para não ficar dúbio, eu não defendo que a gente enxergue um produto de corrosão e fale se é carbonatação ou se é cloreto. O que eu estou ensinando para vocês é uma forma de ter uma estimativa, né, uma desconfiança de que o processo pode ser por carbonatação ou por cloreto, por exemplo. Então eu estou falando para vocês que o processo de carbonatação causando corrosão gera produtos de corrosão que são parecidos com o que estão na foto, com produto de corrosão mais denso, formado em volta da armadura, sem se espalhar, o que eu quero dizer, sem se espalhar, sem formar mancha na superfície, né, que isso é muito mais característica de ataque por cloreto. Para a gente fazer um ensaio de carbonatação no campo, é necessário algumas ferramentas. Então, está aí no slide que a gente vai precisar de um elemento que seja utilizado para fazer medidas, pode ser um paquímetro ou uma régua.
Precisaremos de um ponteiro e uma marreta para quebrar o concreto, então a gente precisa pegar aquele elemento estrutural que está sendo inspecionado e quebrar uma parte dele. Um pincel simples de pintura. Basicamente esse pincel é utilizado para tirar o pó. Depois que você quebra o concreto, você precisa tirar aquele pó porque ele pode atrapalhar a medida da profundidade de carbonatação. E por fim, você vai precisar de um indicador, uma solução indicadora ácido-base, que classicamente na nossa área é utilizado uma solução de fenolftaleína. Fenolftaleína é um produto químico, comprado em qualquer loja de produto químico, e ele é um pó branco, e aí você pode você mesmo fazer sua solução indicadora comprando a fenolftaleína. Ali no slide tem uma receita, né, de como fazer isso. Você pega 1 grama de fenolftaleína, mais 49 gramas de álcool, tem que ser álcool puro, né? Então álcool de laboratório mesmo, álcool totalmente sem adição de água, não pode ser aquele do supermercado que tem muita água. E mais 50 gramas de água, né? Então, aí você pode pensar assim, tá, mas o outro tem água, mas é que você sabe a quantidade de água, né? Você está fazendo uma receita para fazer teste de campo. Então, 1 grama de fenolftaleína, 49 gramas de álcool e 50 gramas de água. A gente vai misturar tudo isso e vai colocar num borrifador. Então, esses borrifadores que são utilizados muito para água-planta. Muito bem, tendo as ferramentas, eu vou no campo, eu quebro uma parte do concreto, muitas vezes uma quina de pilar ou uma quina de viga. Eu quebro aquela região, tiro o pó com o pincel e faço uma aspersão com a solução de fenolftaleína com o borrifador que eu descrevi. Quando você fizer isso, se uma estrutura que já está em operação durante algum tempo, ou seja, ela já está sendo afetada pela carbonatação, você deve encontrar uma região que muda de cor, fala-se que a cor é vermelho carmim, e uma região onde não vai mudar de cor. Essa região que não muda de cor, que é da superfície, né, que vem assim da superfície para dentro, como está ilustrado no slide, ela é basicamente a frente de carbonatação. Ou seja, o CO2 interagiu e agrediu o concreto e baixou o pH, como a gente citou, nesta camada onde, jogada a solução indicadora química de fenolftaleína, não houve mudança de cor. Agora, tendo feito isso, a gente tem a possibilidade de pegar o paquímetro ou a régua e medir qual a profundidade de penetração dessa carbonatação. Se a profundidade de carbonatação for maior do que a espessura do cobrimento da armadura, podemos colocar no nosso diagnóstico que a carbonatação é um causador da corrosão de armaduras que a gente esteja vendo numa inspeção. Um outro ensaio que pode ser feito nessa área de inspeção e focado na corrosão é a determinação do teor de cloretos. Nesse caso, a gente não tem sentido fazer a determinação do teor de cloretos se eu não achar que a minha estrutura esteja inserida num ambiente que tenha a maresia influenciando. A não ser casos particulares que não vem ao caso a gente detalhar aqui, senão se estenderia muito. Mas, resumidamente, a gente pode dizer assim, se eu tiver uma ponte que está próxima do mar, eu deveria, numa inspeção detalhada, determinar o teor de cloretos, para verificar se aquele teor de cloretos está causando a corrosão. Estou falando de eu ser chamado numa ponte que está apresentando problema de corrosão, né? E que ele precisa ser diagnosticado. Nessa área de cloretos a gente precisa saber de algumas coisas. Uma delas é que a gente tem um cloreto que fica dentro do concreto que a gente chama de cloreto livre. Esse cloreto livre, ele está disponível para mover a corrosão. Então ele causa a corrosão, cloreto livre. Tem também um cloreto que a gente chama de cloreto combinado. O que é o cloreto combinado? É porque o concreto ele tem uma certa capacidade de fixar cloreto. Ou seja, então vamos imaginar assim, a gente está num ambiente com cloreto, o cloreto está entrando dentro do concreto,
Só que aqueles primeiros íons cloretos que vão entrando, eles reagem com compostos do cimento. E quando eles reagem, eles ficam fixos. E quando eles estão fixos, eles não estão disponíveis para o processo de corrosão. Ou seja, isso significa que o cloreto livre é o que causa corrosão e o cloreto combinado ele está fixado ali. Foi uma capacidade do concreto de evitar a corrosão, de certa forma. Usando a nossa norma, a NBR 12655 de 2015, a gente tem lá uma classificação para cloretos. Então, estamos pensando assim, a gente vai fazer um ensaio de cloreto, mas o que é que eu faço com o resultado que eu obtiver? Eu uso a norma 12655 de 2015, que é a última que está em vigência, e aí eu preciso classificar minha condição de exposição. Então, vocês estão vendo aí no slide que tem uma tabela, exatamente essa tabela da norma. A gente tem que verificar em qual dessas condições a gente está, se é concreto protendido, se é concreto armado, se o ambiente está úmido, se o ambiente não está úmido. E notem que na segunda coluna tem o teor de cloretos livres capaz de causar corrosão em cada uma dessas situações. Então, num ensaio de campo eu tenho que coletar a amostra, determinar o teor de cloreto e verificar se atingiu esses parâmetros que a gente tem na nossa norma. A nossa norma é uma norma de classificação, né? Então, eu tenho o resultado de teor de cloretos e classifico de acordo com a norma. Mas a própria norma brasileira, quando fala de como fazer a determinação, ou seja, coletei a amostra, agora eu quero saber o teor de cloreto, tem um procedimento de ensaio para isso. É um ensaio químico que a gente faz no laboratório. O procedimento de ensaio que é especificado na nossa norma brasileira é a dos americanos. Parece um contrassenso, mas não é. É que a gente não tem uma norma brasileira para determinar o teor de cloretos numa amostra que eu tirei do concreto. A própria norma brasileira ela manda fazer de acordo com uma norma americana que para cloretos livres, como está aí nos slides, é a ASTM C 1411, que aí vai determinar os cloretos livres. Tá? Notem que no slide tem também um procedimento para cloretos totais. Mas se a gente pensar na norma brasileira, que é o que a gente tem que seguir no nosso mercado, isso não é importante, né? Porque a gente não tem nem como classificar o valor obtido nessa determinação de cloretos totais. Se formos para o mercado internacional, sim, o mundo tende a colocar limites de cloreto referidos a cloretos totais. E aí a norma ASTM C 1152 é muito utilizada no exterior. Gostaria de enfatizar também que esse teor de cloretos é o teor de cloretos em relação à massa de cimento, também como está nos slides. Tá? Então, basicamente se tira uma amostra do concreto, a gente vai moer essa amostra, vai colocar numa solução com água, no caso dos cloretos livres, e naquela solução a gente determina quanto tem de cloreto. E a gente divide pela massa de cimento, que também é determinada no ensaio. Tá, então eu estou falando que coleta a amostra, mas como é que coleta essa amostra? Tem uma foto no slide aí que está mostrando uma furadeira com um coletor de pó. Então basicamente você vai furar, usar uma furadeira que vai gerar um pó, ela tem um coletor, essa furadeira puxa o pó para um determinado compartimento, e aí aquele pó você coloca num saquinho e manda para o laboratório ao final da extração. Aí sim vai começar o tal do ensaio químico para determinar o teor de cloreto. Uma terceira técnica que faz parte desse bloco de aula é o potencial de corrosão. Notem que determinar a carbonatação ou determinar o cloreto, eu estou pensando na causa, né? O que é que causou a corrosão? A técnica de agora, chamada potencial de corrosão, ela serve não para achar a causa, mas para entender o efeito. Se eu tiver uma dúvida numa peça de concreto, se ela está corroendo ou não, eu posso tirar com a técnica de potencial de corrosão. Não faz sentido pensar em utilizar o potencial de corrosão para medir o potencial numa área que já tem um desplacamento de armadura.
Não é para isso, porque lá eu já estou vendo que tem corrosão. Essa técnica é utilizada para áreas onde não tem nenhum sinal de corrosão ainda, ou seja, eu tenho uma desconfiança que talvez a barra que esteja lá dentro esteja em corrosão. Só que ainda não foi suficiente para causar mancha de corrosão, nem fissura de corrosão, nada disso. Então, esse é o motivo da técnica. Então, ela é utilizada para tirar essa dúvida. Será que eu tenho as condições necessárias para que haja corrosão já instaladas na minha edificação? Ela responde essa pergunta. Aí no slide está colocado uma sequência de atividades para a gente medir esse tipo de parâmetro no campo. Basicamente, a gente precisa de um multímetro com alta impedância, que vai ser acoplado a uma coisa que a gente chama de eletrodo de referência. Dentro da gama de eletrodos de referência, existem vários tipos. A gente usa aqui o eletrodo de cobre, sulfato de cobre. Então, isso que está ilustrado no esquema, que está sobre o concreto, seria o eletrodo de referência. Na sequência de ensaios, a gente deve fazer assim, uma ligação elétrica com a armadura. Então, se eu estiver pensando no pilar de uma ponte, eu preciso quebrar uma partezinha para chegar na armadura e fazer uma conexão do aparelho. Então, a gente deve pegar o polo positivo do voltímetro e acoplar nessa barra de aço. E o polo negativo vai ser acoplado no que a gente chamou de eletrodo de referência. Esse eletrodo de referência é posicionado em cima da peça de concreto, exatamente na área do aço que eu queira fazer a medida. Só que antes de fazer essa acomodação do eletrodo de referência, a gente coloca uma esponja saturada. A gente satura uma esponja, coloca na superfície e o eletrodo de referência vai em cima. Feito isso, a gente vai ter uma leitura do que a gente chama de potencial de corrosão, que vem numa unidade chamada milivolts. Então, registra-se aquela leitura para posterior classificação. Como classificar? Aí a gente vai para uma norma também, que não é uma norma brasileira, porque a gente não tem no mercado nacional ainda a norma específica sobre esse tipo de ensaio. É comum quando a gente tem isso num país, a gente acabar utilizando uma norma clássica de outro país, então a gente usa a norma dos americanos, que é a ASTM C876, de 2015, que é a última que foi lançada. Essa norma manda classificar os valores de potencial de corrosão da seguinte forma: se esses valores são mais negativos do que menos 350 milivolts, a gente fala que a gente tem mais de 90% de chance de corrosão, de estar apresentando corrosão naquela armadura embaixo daquele cobrimento do concreto. Lembrando que a gente está fazendo uma leitura na superfície do concreto. Mais negativo do que menos 350 seriam valores como menos 500, menos 400, né? Porque a gente está na escala negativa. Se os valores derem entre menos 200 e menos 350, é tudo que a gente não quer numa inspeção quando está usando essa técnica, porque a gente entrou numa área de incerteza. A conclusão aqui é o seguinte: tem 50% de chance de estar corroendo. E 50% não é nada, né? Porque se tem 50% de chance de estar corroendo, tem 50% de chance de não estar corroendo, né? Isso pode ser qualquer coisa. Então, quando os valores da tua inspeção, do teu ponto de inspeção, ficar entre menos 200 e menos 350, é inconclusivo esse tipo de ensaio. Quando os valores são mais eletropositivos do que menos 200, aí o ensaio está te dando a seguinte informação: a probabilidade de estar corroendo essa barra de aço é menor ou igual a 10%, certo? Na prática a gente fala, não está corroendo. Claro que tem uma chance de estar, mas na prática de inspeção a gente fala, não está corroendo. Então, sempre que os valores de potenciais de corrosão derem mais eletropositivos do que menos 200, a conclusão é essa: não está corroendo. Também só deixando bem claro, quando a gente fala mais eletropositivo do que menos 200, estamos falando de valores como menos 50, menos 100, menos 150, porque as leituras de potencial de corrosão elas são negativas, de um modo geral. Esse é o fim desse bloco de ensaios.
falaremos de outros em outras ocasiões. Aí tá alguns slides onde são citadas as normas, que eu falei sobre algumas delas, e também, no último slide, 2 referências que a gente se baseou para a montagem do material. Obrigado a todos, até a próxima aula.